Hebreus 11 fala de 7 personagens do Velho Testamento, que foram homens de fé. E desses 7, 4 são Abraão, Isaac, Jacó e José. E sabe, irmãos, esses 4 personagens, eles têm coisas que marcaram a vida deles quando você lê a Bíblia. Quando você lê a história de Abraão, sabe o que é mais marcante na vida de Abraão? São os altares que Abraão levanta. Você vai lendo e vê, e levantou Abraão um altar. E ao todo, Abraão levantou 4 altares, que tem muito a nos ensinar a respeito de fé. Quando você vai para a vida de Isaac, a vida de Isaac é marcada por poços. Constantemente Isaac estava desentulhando os poços de Abraão, que os inimigos entulharam. Mas chega um momento na vida de Isaac, que os servos deles cavam um poço e brota água. E isso também tem a nos ensinar. Quando você vai para a vida de Jacó, o que marca a vida de Jacó era a coluna. Jacó vai na sua caminhada também levantar 4 colunas em adoração a Deus. E isso também tem a nos ensinar lições. E quando você vai para a vida de José, sabe o que é marcante na vida de José? Sonhos. Os sonhos marcam a vida de José. Mas sabe, irmãos, quando você pega esses 4 personagens unidos mostram o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mostra como Deus faz as coisas na nossa vida. E como Deus trabalha até nos levar a um ponto. Sabe, irmãos, a igreja atual, ela prega um evangelho da facilidade. O espírito do micro-ondas e do controle remoto tomou conta da igreja atual. As pessoas compram micro-ondas por quê? Eu amo o arroz de micro-ondas. A maioria dos irmãos, quem daqui que tem micro-ondas e gosta de cozinhar, fazer as coisas, fazer comida, fazer bolo, feijão em micro-ondas? Só o Fabiano e a irmã Fátima. Vocês são seres de outro planeta. Quem daqui tem micro-ondas? Meu Deus, gente, eu achei que era só os 2 que tinha. Você não gosta de fazer um arroz no micro-ondas? Então por que você comprou micro-ondas? Para esquentar a comida, esquentar o leite. Por quê? Mais rápido. Mais prático. Quantos daqui aceitariam trocar a sua televisão de controle remoto por uma televisão de seletor? Daquela que você ia... Nem existe mais, né? Tem gente aqui, tem jovem aqui que nem sabe o que é isso. Mas lembra a luta que era? Você olhava, não quero isso não, mudava de canal, eu vou assistir isso. Quando você sentava no sofá, o programa acabava e começava um chato. Aí você tinha que levantar e mudar de canal de novo. Se você prestar atenção, irmão, toda a tecnologia, ela é feita para facilitar a vida das pessoas. Tornar as coisas fáceis, rápidas. Tornar tudo simples. Só que se no céu tiver televisão, lá é de seletor. Se no céu precisar fazer comida, lá é forno a lenha. Mas a igreja atual, ela não quer isso. Então as pessoas vêm à igreja achando que chegando aqui, o pastor tem uma fórmula mágica. Uma simples unção, uma simples orada e tudo se resolve. Então elas se rendem a Jesus e acham que tudo vai mudar do dia para a noite. Mas irmãos, se você vai guardar algo nessa noite, guarde essa lição que eu vou te dar. Deus é um Deus de
processos. Deus é um Deus que ama processos. O negócio começa aqui e vai terminar daqui 40, 50 anos. Nós queremos as coisas rápidas. Deus quer as coisas tão rápida que Ele trabalha devagar. Deus quer que o negócio seja tão rápido que Ele vai devagar, para a coisa sair decente. E deixa eu dizer uma coisa para você: tudo o que vem fácil e sem dor, vai fácil e você não sente falta. Mas tudo que vem com dificuldade, tudo que vem num processo, você dá valor. Você valoriza. Você aprende. Então, irmãos, o meu Deus e o teu Deus é um Deus de processo. Só que a igreja atual, ela prega que o nosso Deus é um Deus vapt-vupt. Tudo que você quiser é na hora. Você orou aqui, o anjo já vem. Você foi lá, o pastor deu uma empurrada, jogou um sapato ungido na sua testa, acabou seus problemas. Sua família está feliz. Você agora está comendo de tudo. Seu carro agora é uma Mercedes. Às vezes eu fico olhando alguns testemunhos e falo, cara, será que eu estou certo? Quanto tempo você tem na igreja? Uma semana. Tem 10 empresas, 50 carros. A minha família, a minha esposa, ela vem flutuando do céu todos os dias. Os meus filhos são tudo anjo, não faz arte, não bagunça. Até os nossos cachorros em casa são convertidos. Aí você fica pensando, cara, eu estou no lugar errado, porque na minha vida é um processo. Mas o nosso Deus é um Deus de processo. E quando você pega a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José, você vai ver um processo. Você vai ver Deus trabalhando dia após dia, anos, para chegar num propósito. Mas vamos tentar falar aqui sobre os 4 altares da vida de Abraão, irmãos. E tenta se identificar com o que está acontecendo na sua vida. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 7, Novo Testamento. Atos, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. E nós vamos ver o começo da caminhada de Abraão com Deus. Amém? Atos 7, capítulo 7. Você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de número 2 e 3. Esse é o começo da vida cristã de Abraão. Diz assim: e ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra, e dentre a sua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Amém? Irmãos, a vida de Abraão começa quando Deus se revela a Abraão lá na Mesopotâmia, ou melhor dizendo, em Ur dos Caldeus. A Mesopotâmia, na época, era como se hoje você estivesse lá nos Estados Unidos, né? Embora hoje os Estados Unidos está caindo aquela fama, mas imagina os Estados Unidos na época da glória, que todo mundo queria ser americano, trabalhar lá, ganhar dólar, né? Todo mundo queria dar um jeitinho de ir para lá. Isso era a Mesopotâmia. Era o top da época. E Abraão morava numa das principais cidades, Ur dos Caldeus. E Abraão, irmãos, não era nenhum Zé Perequeté. Abraão não estava passando fome e foi fazer uma campanha para a vida dele mudar, e aí Deus se revelou. Abraão era um empresário.
Abraão era um cara de posses. Abraão era um cara que tinha dinheiro. Conta a tradição judaica que a família de Abraão fabricava ídolos. Eles eram fabricantes de ídolos. Por quê? Porque em Ur dos Caldeus era o centro de toda a idolatria. Eles tinham milhares de deuses. Então imagina uma família que fabricava ídolos num lugar onde a idolatria bombava. Eram muitas vendas. Isso é o que diz a tradição judaica. Se isso é uma verdade, irmãos, o que aconteceu na vida de Abraão? Abraão está lá no meio da idolatria, provavelmente adorava outros deuses, e diz o texto de Atos que Deus se revela a ele. Deus aparece a Abraão. Deus começa a mostrar para Abraão que existe um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. E aí esse Deus começa a tirar Abraão da ignorância. Irmão, lembra quando você vivia nas trevas? Quando você vivia de qualquer jeito, e em algum momento, o Deus da glória se revelou a você. Você não queria saber de Deus, falava, esse negócio de crente, esses crentes, olha lá, ó, já vai para a igreja. Essa raça aí, olha lá, ó, já vai dar dinheiro para o pastor. Admite, você já foi um desses. E aí Deus se apresenta. E aí você fala, cara, é tudo que eu preciso. É aí que começa, irmãos. Mas isso é só o começo. Agora vem uma caminhada. Diz o texto de Atos, Estevão dizendo, que Deus se revelou a Abraão e disse para ele assim, sai da sua terra, sai da sua parentela e se dirige para uma terra que eu vou te mostrar. Isso, ele estava lá em Ur dos Caldeus. Mas quando você lê o texto de Gênesis 11 e Gênesis 12, se você não prestar atenção, você vai achar que foi assim. Deus se revelou a Abraão, falou, sai da sua terra, sai da sua parentela, e Abraão já pegou e obedeceu prontamente. Mas não foi assim que aconteceu, irmão. Deus falou para Abraão, e quando você lê Gênesis 11, 31, você vai descobrir que Tera, pai de Abraão, pega Abraão, Ló, ali a sua casa, e eles vão rumo a Canaã. Deus fala com Abraão, mas quem responde é o pai. Agora Deus tinha dito o seguinte para Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, ou seja, Abraão, é você e a mulher, e os seus servos, não é pai e não é sobrinho junto. Sai do meio da sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas quando você lê Gênesis 11, 31, o pai de Abraão, prega Ló, e eles vão rumo a Canaã. Só que eles chegam num lugar chamado Harã, e eles se estabelecem ali. E tem uma mensagem que depois, se você puder adquirir, que nós pregamos aqui, Ur, Harã e Canaã. E eu disse aqui, irmãos, que a cidade de Harã significa o seguinte, meio do caminho. É isso que significa a palavra Harã. Então quer dizer o seguinte, que Abraão ouviu Deus falar, provavelmente compartilhou com o pai, Deus se apresentou e falou para mim sair daqui. E o pai falou, vamos embora. Só que o que Abraão tinha que ter feito? Pai, o negócio é o seguinte, Deus te abençoe, fica aqui. Ló, fica aqui também, porque o chamado é para mim. Deus falou que era para mim sair da minha parentela. Mas não, sai Tera, Abraão, as mulheres, e sai Ló, que era sobrinho. Eles vão caminhando rumo a Canaã, mas chega no meio do caminho e se estabelece ali. Isso mostra o que, irmãos? Que muitas vezes Deus fala conosco, a gente até quer obedecer, mas obedece por partes. E o interessante é que Deus não apresenta em fogo querendo matar Abraão. Sabe que quando você vai obedecendo em partes, Deus fica quietinho, só olhando. Porque sabe o que acontece em Harã?
Em Harã, depois de um tempo, Tera morre. O pai de Abraão morre. E aí, isso é uma opinião minha, entra Gênesis 12. Deus novamente chega para Abraão e diz: sai da sua terra e da tua parentela e vai para a terra. Aquele momento era o momento para Abraão ter entendido de novo e falado: Ló, meu pai morreu, Deus falou comigo uma vez, não era para mim sair com a minha parentela, eu vou para a terra de Canaã, você fica aqui em Harã, você volta para Ur dos Caldeus, agora é eu e Deus. Mas o que Abraão faz? Pega Ló e vamos para Canaã. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Lá em Harã, quando Deus fala com Abraão, Deus acrescenta mais palavras às promessas. Entenda algo, quando você obedece a Deus, se Deus te fala um X e você obedece, Deus vai acrescentar mais detalhes àquilo que Ele quer de você. Mas se você também obedecer pelas metades, Deus vai esperar que você obedeça por inteiro, para Ele te revelar mais. Agora, irmãos, Tera, o pai de Abraão, nos fala o seguinte, que muitas vezes Deus nos chama para um propósito, mas nós deixamos que relacionamentos humanos nos impeçam de obedecer a Deus. É o jovem que se converte, mas tem a namoradinha lá, né? A namoradinha não quer nada com Jesus, mas aí ele fica com aquele discurso: não, mas e se Deus quiser salvar ela? E Deus está olhando e falando assim: sai do meio, e ele quer fazer o negócio ali meia boca. Tera, pai de Abraão, nos fala de relacionamentos que a gente quer cultivar. Eu quero obedecer a Deus, Deus está mandando eu cortar esse vínculo, mas, oh Deus, o Senhor sabe, né? Às vezes é amigos. Eu quero servir a Deus, mas poxa, eu vou ficar sem amigo. Meus amiguinhos da sala de aula, meus amiguinhos do serviço. Mas é só uma brejinha de vez em quando. Pega nada. Aí Deus não pode se revelar mais a você, porque você não está querendo servir com interesse. Então Deus espera Tera morrer. E aí fala de novo: sai. E acrescenta mais palavras, dá mais luz na revelação. Sabe, irmão ou irmã que está aqui, pode ser que a sua vida está no óleo, estacionou, porque Deus está esperando o Tera, que está impedindo você de sair do meio do caminho para chegar lá em Canaã, morrer. Deus de repente está esperando algo que te prende, que te impede de você caminhar com Deus, morrer. Aí pode ser um emprego, pode ser deixa eu usar uma palavra aqui menos agressiva. Pode ser um fora que você vai levar do namorado ou da namorada, mas um fora daquele de ser esculacho mesmo. Aí você, é verdade, agora eu vou servir a Senhor. Uma hora Tera vai morrer. E aí Abraão sai. Vamos lá, vamos para Canaã. Só que ainda vem trazendo Ló. Ló, irmãos, era sobrinho de Abraão. Abraão não tinha filhos. O que Ló representava para Abraão? Abraão era um homem velho. Ele olhava para Ló e dizia: se eu morrer, quem vai cuidar de tudo é Ló. Ló era a muleta que Abraão tinha. Ló era aonde Abraão confiava. Por isso ele estava levando Ló com ele. Eu sou velho, estou indo para uma terra que eu não conheço, vai que eu morro lá. Tem minha mulher, tem os servos, tem todos os meus bens, Ló vai dar conta.
olha sutilmente para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está com alguma muleta. Agora deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você se segura? Deus está falando para você, Deus está ministrando com você, você fala, não, eu vou obedecer a Deus, mas eu vou levar minha muletinha junto, porque qualquer coisa, vocês estão entendendo? Preciso ser mais claro. Tem alguma muletinha que você se segura? Deus está falando com você, mas você está ali, não, porque, né? Não, Deus está falando, larga a muleta. Você, não, Senhor. Vai que acontece alguma coisa no meio do caminho, eu preciso ter aqui meu pezinho de meia, eu preciso ter aonde me segurar. Aquela famosa ajuda a Deus. Ló representava isso. E Deus, irmão, não chega para Abraão e diz, larga Ló. Você quer levar Ló? Bem, vamos caminhando, Abraão. Abraão entra na terra, irmãos, de Canaã. E ali, Abraão vai levantar o primeiro altar da vida dele. Agora vamos lá para Gênesis, capítulo de número 12. O primeiro altar que Abraão levantou na vida dele está em Gênesis 12, versículo de número 7. Gênesis 12, 7 diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse versículo diz que Deus se apresentou a Abraão e fez uma promessa. Eu vou dar essa terra à tua semente. E para essa manifestação de Deus, em resposta ao que Deus falou, Abraão levantou um altar. Esse altar que Abraão levantou, irmãos, fala de um altar de promessas. Um altar para glorificar o Deus que faz promessas. Lembra que um dia você estava lá no lixo, nas trevas, Deus se revelou a você, e aí Deus te fez promessas. E aí você chorou, você adorou a Deus, você falou, meu Deus é tremendo, irmão, vou fazer um culto de ação de graça na minha casa, porque Deus me fez uma promessa e eu creio. E Abraão pegou e levantou um altar ali, em honra às promessas que Deus tinha feito. Agora, irmãos, altar na Bíblia fala de consagração, fala de entrega. Em outras palavras, quando Abraão levantou aquele altar, ele estava dizendo assim, Deus, eu creio nas tuas promessas e eu me entrego para viver as suas promessas. Eu me consagro ao Senhor para viver tudo que o Senhor tem para mim. Sabe, irmão, você vivia de bobeira. Você estava lá, fumando maconha, bebendo pinga, gastando dinheiro de qualquer maneira, e Deus se apresenta para você. Sua vida um lixo, uma tranqueira, você estava ensocado lá na depressão, nas enfermidades, tudo zoado, bagunçado, sem eira nem beira. Deus se apresentou, fez promessas. E Ele espera que você responda a Ele. Como? Deus, eu me entrego para que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida. Nessa noite, irmãos, Deus espera que cada um de nós tenhamos um altar levantado ao Deus que faz promessas. Deus espera de mim e de você nessa noite que nós respondamos ao Deus que nos apareceu, nos entregando a Ele. Alguns que estão aqui precisam se entregar para Deus. Abraão levantou aquele altar dizendo, Deus, eu me entrego para o Senhor. Mas veja, a entrega de Abraão ela era por causa das promessas.
Abraão falou, eu me entrego. Mas ele estava de olho nas promessas, porque o sonho de Abraão era ter um filho. Quando Deus disse, eu vou dar essa terra para a sua semente, Abraão entendeu, falou, cara, eu vou ser pai. Eu entendo, irmãos, que nesse primeiro momento, Abraão não estava muito interessado em Deus, não. Ele estava muito interessado no que Deus podia fazer na vida dele. E aí ele levantou um altar. Eu me entrego, Deus, eu quero viver, eu quero ser pai. Irmãos, quantos de nós aqui não queremos que as promessas de Deus não se cumpram nas nossas vidas? Você olhou e falou, setembro, mês da fé, é agora, minha vida vai mudar. Só que, olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim, a sua revelação de Deus ainda está pequena. Precisa crescer. Mas não tem problema. Começa assim, de zóio na promessa. Não tem problema não. De repente você está aqui falando, não, eu estou aqui, mês da fé, eu preciso de uma porta de emprego para mim. Levanta um altar para o Deus que te fez a promessa que te vai abrir uma porta de emprego. Tem problema, começa assim. Mas eu vou te dizer uma coisa, a sua visão de Deus ainda é pequena. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão ainda nesse primeiro altar. E elas vivem em função desse primeiro altar. Se reúnem, fazem cultos, celebram ao Deus de promessas. Mas a vida de Abraão não termina ali. Ainda existiam outros 3 altares. Se parasse só aqui, irmãos, beleza. Mas Deus é um Deus de processos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ainda tem 3 altares que você precisa levantar na sua vida. Agora, onde está o segundo altar? Logo depois. Versículo de número 8. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Primeiro Abraão levantou um altar para honrar o Deus de promessas. Então o primeiro altar na vida de Abraão é o altar em resposta às promessas. Mas agora, irmãos, no segundo altar, ele não levanta só um altar ao Senhor, ele levanta um altar e invoca o nome de Deus. Invocar o nome, irmãos, na Bíblia fala, sabe do quê? De invocar o caráter de Deus. Então, nesse altar, Abraão disse, Deus, eu creio que as promessas vão se cumprir, porque o Senhor não mente. O Senhor é fiel. O Senhor não volta atrás nas suas palavras. Então, provavelmente, Abraão adorou a Deus ali, invocando as suas promessas. O Senhor é o meu refúgio, a quem temerei? O Senhor está comigo. O teu caráter é imutável, o Senhor não muda. Sabe, irmãos, quando nós recebemos promessas de Deus, nós precisamos se segurar no caráter de Deus. Sabe por quê? Betel e Ai é as cidades citadas aqui. Diz que ele levantou esse altar entre Betel e Ai. Vamos supor, a cidade de Ai está aqui e a cidade de Betel está aqui. E Abraão levantou o altar aqui. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Mas sabe o que significa Ai? Ai. Significa ruína. Sabe o que eu entendo isso? Nós recebemos promessas de Deus, irmãos. Mas constantemente nós temos a casa de Deus, aonde a gente fala vai acontecer, mas às vezes a gente olha para Ai, olha para a ruína e diz, está tudo dando contrário, eu acho que não vai acontecer. E no meio, entre a ruína e se cumprir, você precisa confiar
no caráter de Deus. Vamos falar uma coisa aqui só entre nós. Quantos de vocês já receberam promessas e que aconteceram tantas coisas ao redor que você chegou e falou: Deus, não vai acontecer? Você perdeu a esperança. Seja sincero. Quantos de nós aqui já não perdemos a esperança de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer? Já aconteceu isso com você? É nesse momento, irmãos, que o segundo altar precisa levantar na sua vida. Que você precisa invocar o nome de Deus. Deus, eu creio, ainda que as circunstâncias mostram ao contrário, mas eu escolho confiar no teu caráter. Os homens mentem, mas o Senhor não mente. Naquele momento, irmãos, eu fico pensando o seguinte: Abraão estava entre adorar a Deus e entre olhar para a ruína. Talvez naquele lugar ele falou: cara, eu acho que eu não vou ser pai. Mas ele falou: eu preciso olhar para o caráter de Deus. Deus não mente. E se Ele me prometeu, se Ele me tirou de lá, de Ur dos Caldeus, Ele não me tirou para que eu não vivesse as promessas dEle. Você entende, irmão, que entre o primeiro altar e o segundo altar, Abraão já cresceu mais um pouquinho? No primeiro altar, Abraão levanta de olho nas promessas. Mas no segundo, Abraão já levanta de olho no caráter de Deus. Eu vou te dizer um detalhe aqui. Muitas vezes, Deus não vai fazer as suas promessas acontecerem prontamente nas nossas vidas, porque o tempo de espera vai nos ensinar muitas coisas do caráter e da pessoa de Deus. O tempo que você espera para que as promessas se cumpram na sua vida é o tempo de oportunidade para você conhecer quem Deus é. Você vê que o seu Deus não é um Deus que mente. Muita coisa errada que tem na sua mente acerca de Deus, você vai ver que vai morrer entre o primeiro e o segundo altar. No segundo altar, Abraão começou a invocar o caráter de Deus. Ele começou a olhar para a palavra e dizer: Deus, o Senhor é fiel. O Senhor não mente, eu creio, vai acontecer. Eu estou entre a adoração e a ruína. Eu estou entre crer e descrer. Eu estou entre acreditar e não acreditar mais. Eu estou entre continuar firme e abandonar tudo. Mas nesse momento eu invoco o teu nome. Se nessa noite você está desanimado, se você está entre adorar a Deus e a ruína, propenso mais a cair para a ruína, invoque o caráter de Deus. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos de você e coloque os olhos nele, o autor e consumador da nossa fé. Eu já prometi coisas e não cumpri, mas Deus nunca prometeu coisas e deixou de cumprir. Você já prometeu coisas e não cumpriu, mas Deus nunca fez e nunca fará, porque o nosso Deus é fiel à sua palavra. Eu e você temos desvios de caráter, mas o nosso Deus é perfeito em santidade. Ele não tem desvio de caráter, Ele não muda. O que Ele promete, Ele cumpre. Ainda que Ele tenha que esperar Tera morrer, ainda que ele tenha que aguentar Ló junto. Sabe, irmãos, eu estou aprendendo com Deus nesses dias, que Deus ainda deixa algumas coisas na nossa vida. Ele sabe que precisa sair, mas Ele fala: deixa aí, depois nós vamos tratar que sair. Vamos caminhando comigo. Vem trazendo Ló. Qual é o Ló que está te acompanhando? De repente você é mentiroso, pilantra, caloteiro, mulherengo. Você é linguaruda, fofoqueira. Esse é o seu Ló. E Deus fala: vamos caminhando. Depois nós vamos tratar com esse Ló. Mas vem levantando altar para mim. Vamos levantando altar. Ló estava lá, irmãos.
olhando, e Abraão levantou, Deus de promessa. De repente, Abraão chegou e falou: Ló, Deus se apresentou para mim, falou que minha descendência vai herdar tudo isso aqui. Depois, Ló, estava meio desanimado, mas aí eu fui lá, levantei um altar, invoquei o nome do Senhor, estou cheio de fé. E Deus olhando, falando: deixa Ló aí, mas Ló precisa sair da sua vida. Outro fato marcante na vida de Abraão é separação, irmãos. Abraão, passo a passo, foi experimentando Deus tirar coisas da vida de Abraão. Se Deus permitir a gente ministrar a vida de Abraão, Isaac, Jacó e José, você vai perceber uma coisa, irmãos. O evangelho atual prega que se você perder alguma coisa é do diabo. Mas na vida desses 4 homens eu estou aprendendo o seguinte: que muitas vezes você vai perder tudo, como José. Eu ouvi uma frase de um homem de Deus essa semana que eu falei: achei o máximo. Sabe o que ele falou da vida de José? José era todo empolgado querendo andar para frente, mas Deus foi levando José a andar para trás. A vida de José é uma vida de andar para trás. E José cada vez mais ia andando para trás, andando para trás, andando para trás, até que caiu sentado no trono do Egito. Tudo o inverso, irmãos. Hoje, se você falar: irmão, estou perdendo tudo, a gente já vai: é o diabo, é o Satanás. Você está em pecado. Às vezes é o diabo, às vezes é maldição, às vezes é pecado, mas às vezes é Deus. Aí agora nós vamos chegar no terceiro altar. O primeiro altar é o da promessa, o segundo altar é de invocar o nome do Senhor, é o altar de confiar no caráter de Deus. Mas chega o terceiro altar. Gênesis 13, 18. Oh, glória a Deus. Gênesis 13, 18. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Que altar é esse, irmãos? Esse é o altar da comunhão e da força. Como eu sei isso? Primeiro, o que significa a palavra Manre? Diz que ele edificou esse altar junto aos carvalhais de Manre. Manre significa força. E Hebrom, comunhão. Em outras palavras, Abraão estava levantando aquele altar dizendo: Deus, a minha força vem da comunhão com o Senhor. Segura o glória a Deus. O que havia acontecido antes? Lembra do Ló que ficava acompanhando Abraão? O pau quebrou. Vinha Abraão e Ló e deu um rolo lá por causa dos animais. E Abraão teve que se separar de Ló. Olha para o irmão que está aí do seu lado. Fala: uma hora você vai ter que se separar desse Ló que você está andando com ele. Os pais aí seguram as crianças. Amém? Só para a gente não perder a fiação. Irmão, lembra que Ló era símbolo daquilo que Abraão confiava. Aonde estava a força de Abraão? Estava em Ló. Se eu morrer, Ló assume. Se me der um AVC e eu ficar paralítico, não puder mais tocar os negócios, Ló assume. E aí,
Deus permite confusão. Vou repetir. Deus permite confusão. Vou repetir. Deus permite confusão. Vou falar mais uma vez. Deus permite confusão para tirar Ló da vida de Abraão. E aí tem um versículo que depois você pode ler nesse texto de Gênesis 3 que diz assim: e depois que Abraão se separou de Ló, disse o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto Ló estava com Abraão, Deus só pôde chegar até um limite da revelação. Mas depois que houve separação, Deus pôde crescer na revelação. Mas sabe, irmãos, esse terceiro altar era um altar que Abraão estava dizendo para Deus o seguinte: Deus, agora eu estou entendendo. A minha força não está em Ló. A minha força está na comunhão com o Senhor. Eu tinha Ló como a minha muleta. Mas a minha força vem de ti. É o Senhor quem me sustenta. Vocês estão entendendo? Abraão começou de zóio na promessa. Passou por um momento difícil, teve que confiar no caráter de Deus. Mas agora no terceiro altar, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, eu sou a tua força. E a força que você vai adquirir em mim vem da comunhão comigo. Irmão, eu vou te dizer algo aqui que você pode sair daqui e não querer voltar nunca mais. Mas todo Ló que tiver na sua vida, Deus vai tirar. Toda muleta que tiver na minha e na tua vida, Deus vai chutar. Para que eu e você aprendamos que a nossa força vem do Senhor, que nós devemos confiar nele. E isso pode ser quem for, pode ser o que for. Eu lembro de uma vez aqui que Deus deu uma estreitada aqui, e eu falei no culto aqui, se o teu emprego estiver atrapalhando a sua comunhão entre você e Deus, se prepara, que segunda-feira a sua rescisão já vai estar assinada lá. Gente, para que eu fui falar aquilo? Tinha um pastor aqui que estava se simpatizando com o libertador de Israel, tinha até me procurado falando que estava pensando em ficar aqui. Eu falei isso no sábado, na segunda-feira ele chegou lá, já tinha um recadinho: passa no departamento pessoal. E ele se lembrou da palavra. Ele falou: Jeová. No outro sábado ele voltou e me contou isso. E ele falou assim: mas e agora, pastor, o que vai ser da minha vida? Eu falei: ué, você não entregou na mão de Deus? Deus vai dar um jeito. Eu acho que Deus deu um jeito tão bem dado que nunca mais ele voltou aqui. Desapareceu. Acho que ele falou: o quê? Vou lá não. Mas, irmãos, é um tipo de evangelho que a gente não está acostumado a ouvir. Abraão confiava em Ló. Deus permitiu confusão para Ló sair da vida de Abraão. Deus já tinha falado: Abraão, sai do meio da sua parentela. Aí ele não saiu? Tá bom, Abraão, vai andando com Ló. Veio uma confusão, não teve jeito. Eu tenho uma boa notícia para você. Se você não souber se desfazer de Ló, Deus sabe como fazer. Se você não tiver coragem de abandonar Ló, Deus está doidinho para te separar de Ló. Pode ficar tranquilo, Deus sabe fazer. E de uma forma que não vai ter jeito. Eu acho que Abraão ficou olhando, falando: está indo embora a minha muleta. Mas não tem jeito de ficar junto. Aí ali ele edifica um altar, dizendo: Deus, a minha força e a minha confiança vem do Senhor. O Senhor me fez promessas e eu confio no teu caráter. E eu sei, Deus, que eu preciso me fortalecer no Senhor. Por quê, irmãos?
25 anos, Abraão esperou o cumprimento da promessa. Abraão passou muitos momentos de desânimo, de incredulidade, mas diz Romanos que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, adorando a Deus, olhando para o caráter de Deus, buscando comunhão com Deus. Irmão, você está desanimado? Vai buscar Deus. Você está quase vacilando na fé? Vai adorar a Deus. É interessante, irmãos, como o diabo nos engana. Quando a gente está desanimado, qual é a primeira coisa que você pensa? Hoje eu não vou para o culto não. Aí você fica sabendo da notícia, Deus mudou a palavra no culto, foi tremendo, irmão, o céu desceu lá. E aí você fica lá, eu fiquei assistindo, fantástico. Vendo as piadinhas que não tem nada a ver. Vendo só coisas drásticas, que de fantástico não tem nada. Os irmãos chegam, vamos para o monte. Estou desanimado. Aí fica lá, sabadão à noite, zorra total. Aí sua vida, desculpe a expressão, se for forte demais para você, sua vida continua essa zorra total. Abraão, irmão, teve fé quando ele buscou comunhão com Deus. Ele se fortaleceu na fé, diz Romano, dando glória a Deus, buscando comunhão. O terceiro altar fala, a minha força vem da minha comunhão com Deus. Eu me fortaleço quando eu entro em intimidade com meu Deus. Eu me fortaleço quando eu digo, a minha dependência vem dele, eu confio em ti, ainda que as circunstâncias digam não, eu escolho olhar para o Senhor, ainda que nada aqui me mostre que as promessas vão acontecer, eu me seguro firme nas tuas promessas. Mas olha para o irmão que está aí do seu lado e diga assim, um altar já passou, o segundo também já foi, o terceiro já está indo. Mas chega o quarto altar. Vocês estão vendo um processo, irmãos? Você está vendo na vida de Abraão um processo que durou anos. Aí chega um belo dia, chorinho de criança. Isaac, a promessa acontece. Olha para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele assim, a sua promessa já está começando a chorar. Alguns já estão dizendo, não é nenê, viu? Mas eu quero dizer algo para você, irmão, a sua promessa está perto de chegar. É um processo. Abraão foi levantando altar, os processos foram acontecendo, e um dia Isaac nasceu. Isaac foi crescendo, menino bonito. Eu creio que Abraão se reunia lá na roda, falava, Isaac vem. Aí Isaac chegava, gente, eu quero dar um testemunho. Se Abraão tivesse nos nossos dias, ele ia visitar as igrejas, ia falar, pastor, me dá uma oportunidade aí que eu tenho um testemunho, ia chamar Isaac lá na frente, falar assim, eu tive esse menino aqui quando eu tinha 100 anos de idade, eu já era um maracujá, minha esposa também um maracujá murcho, nosso bucho seco, e o menino veio. Olha que menino bonito, isso aqui é promessa. E talvez ele te contaria essa história que eu contei, irmãos. E a igreja ia explodir. Se fosse igreja pentecostal, irmão, ia entrar no sapatinho de fogo, ia virar um negócio. Se fosse igreja tradicional, o pessoal ia aplaudir depois no final, glorificando a Deus. Mas de qualquer forma os irmãos iam ser edificados. Mas agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, mas tem o quarto altar. Vamos ver o quarto altar? Gênesis capítulo 22,
verso de número 9. Gênesis 22, 9. Diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Irmão, tudo o que Deus está fazendo na sua vida é para te levar para o quarto altar. Vou repetir. Tudo o que Deus está fazendo na sua vida é para te levar para o quarto altar. Abraão levanta um dia cedo. O menino Isaque levanta. De repente Abraão dá um abraço ali. Ô meu filho, eu te amo. Vou buscar Deus um pouquinho. E aí Deus se apresenta a Abraão e diz assim: Abraão, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu me entreguei para o Senhor. O Senhor sabe que um dia o Senhor me apareceu lá em Ur dos Caldeus. E durante todo esse tempo, mais de 30 anos, eu tenho caminhado com o Senhor. O Senhor sabe que um dia o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. E o Senhor falou: eu não posso destruir sem falar para o meu amigo. Oh Deus, o Senhor é muito precioso. A nossa amizade é preciosa. E sabe o que Deus diz para Abraão? Sacrifica o teu filho para mim. O que, Deus? Entregar ele para as missões? Entregar ele para ser ministro na tua casa? Não, Abraão. Leva ele no monte Moriá, edifica um altar ali e mata o teu filho naquele altar para mim. Se fosse eu ia dizer: isso não é Deus não. Sai, diabo. Mas sabe o que Abraão faz? Tá bom, Deus. Pega o menino, pega a lenha e vão. E ali, no Monte Moriá, Abraão edifica o quarto altar. Põe a lenha, amarra as mãos do menino, deita, menino em termos, porque já era um rapaz, deita ali Isaque. E diz o texto que Abraão pega a faca para sacrificar. E aí Deus brada dos altos céus e diz: não, agora eu sei que você verdadeiramente me ama. Deus não aceita, irmão, sacrifícios humanos. Mas Abraão precisava passar pelo quarto altar. Sabe o que significa o quarto altar? Entrega total. Sabe o que significa o quarto altar? Quando nem as bênçãos de Deus te separam de Deus. Quando você está disposto a abrir mão de todas as promessas, quando você está disposto a abrir mão de tudo que Deus te deu, só para ter Deus. Deus veio fazendo, irmãos, na vida de Abraão, mas o objetivo de Deus era levar Abraão para o quarto altar. Aonde a gente olha e diz: Deus, o Senhor é tudo para mim, eu estou disposto a abrir mão de tudo, eu estou disposto a colocar tudo nesse altar para o Senhor, sacrificar em adoração ao Senhor. Quando você está disposto a dizer: Deus, se o Senhor quiser tirar meu emprego, tira. Se o Senhor quiser tirar minha casa, se o Senhor quiser tirar carro, bens, se o Senhor quiser tirar felicidade, se o Senhor quiser tirar tudo aquilo que o Senhor tem depositado na minha vida, pode tirar, porque o Senhor é meu tudo. Foi isso que Abraão estava dizendo quando ele colocou Isaque em cima do altar. É isso que o Senhor quer, Deus. Eu te dou, porque o Senhor é mais precioso do que a promessa. Eu comecei de olho na promessa, Deus.
Eu comecei de olho naquilo que o Senhor podia fazer por mim, mas hoje eu entendo que o Senhor é tudo para mim. E sabe, irmãos, diz um dos textos, que esse ato de Abraão foi com o coração assim, crendo que Deus poderia ressuscitar o menino dentre os mortos. Ele falou: eu sei que o meu Deus é poderoso, para que ainda que eu mate, Ele possa trazer, ressuscitar. Sabe, irmãos, às vezes eu e você temos medo de nos entregar totalmente a Deus, porque nós achamos que Deus vai matar. Mas Abraão olhou e ele diz: Deus, ainda que eu mate, o Senhor vai ressuscitar. Porque o Senhor não é um Deus de morte, mas sim um Deus de vida. Mas a vida do Senhor precisa vir através da morte. Sabe, irmãos, enquanto a gente fica agarrado às promessas de Deus, Deus não pode fazer muitas coisas. Mas quando você está disposto a abrir mão das promessas de Deus para ter o Deus de promessas, aí Deus começa a fazer grandes coisas na sua vida. Começa de olho na promessa. Vai se fortalecendo. Vai entendendo que Deus é a tua força. Mas saiba o seguinte: o fim que Deus quer para você é que você se entregue totalmente, aonde Deus é tudo para você. Você só tem olhos para Ele, nada mais te importa. Se Ele não fizer nada, não tem problema. Se Ele não quiser agir mais, não tem. Eu tenho o Senhor e isso é o tudo que eu preciso. Deus vai nos levar, irmãos, dia após dia, de altar em altar, até chegarmos no quarto altar, aonde a entrega é total, aonde você se lança nos braços de Deus totalmente confiante e totalmente dependente, dizendo: Tu és meu todo, é tudo o que eu preciso, de nada eu tenho falta. Ainda que eu tenha que abrir mão das minhas promessas, ainda que eu tenha que abrir mão das bênçãos que o Senhor tem me dado, eu quero o Senhor. Era isso que Abraão estava dizendo. E sabe o que é mais tremendo, irmãos? O quarto altar deu para Abraão a maior revelação que alguém poderia ter. Sabe por quê? Quando Abraão baixou a faca, deve ter agarrado ali no filho e chorado. E o filho, eu creio que chorou junto. Porque eu fico pensando, se ele era um moço, ele poderia ter saído correndo. Mas o menino ficou mudo, como um cordeiro que vai para o matadouro. Deixou o pai amarrar e de repente ficou ali também mais confiante em Deus do que o próprio pai. Quando o anjo bradou dizendo: agora eu sei que você me ama, não precisa matar o menino. Abraão olhou para o lado e viu Jesus. Viu o sacrifício amarrado num toquinho. E sabe por que eu sei que ele viu Jesus? Porque o próprio Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Quando Abraão abriu mão de tudo, Deus revelou algo que Abraão não poderia nunca imaginar. Revelou o sacrifício que o Filho de Deus faria para a humanidade. E Abraão se regozijou. Sabe, irmãos, a gente fica com essa mentalidade pequenininha. Abraão queria um filho, você quer um emprego, você quer o casamento ajeitadinho, o outro quer felicidade, o outro quer um dinheirinho, um carrinho melhor, uma casinha. Mas Deus quer nos dar coisas maiores ainda. Deus quer dar Ele para nós. Ele quer ser o tudo na nossa vida.
Ele quer se dar para nós. Por isso Ele vai te levar para o quarto altar. Ele vai te levar para o quarto altar. Aonde você olha e diz: o Senhor é meu todo. Um dia, irmãos, a igreja no todo vai entender isso. E a igreja não vai ficar só no primeiro altar, ou no segundo, ou no terceiro, mas toda a igreja vai para o quarto altar. E nessa hora, o nosso Senhor virá, porque a sua noiva vai estar dizendo: eu abro mão das bênçãos, eu quero o Senhor. Eu abro mão das promessas, eu quero o Senhor. Não troquemos o nosso Senhor, irmãos, por promessas ou por bênçãos. Ele é tudo que nós precisamos. Agora talvez você está vivendo um momento difícil na tua vida. Essa mensagem é só para te fazer entender o que Deus está querendo fazer com você. Deus está te levando de altar a altar, para ter você por inteiro. Se Deus quer se dar para você por inteiro, Deus também quer você por inteiro. E Ele vai suportando Tera do seu lado, vai suportando Ló do seu lado. Deus é um Deus de paciência, irmão. Ele vai suportando os meus pecados, o seu pecado, vai suportando essas nossas falhas, mas vai nos conduzindo de altar a altar, até nos ter por inteiro. Eu vou te dar uma boa notícia nessa noite. Aquele que começou a obra na sua vida vai aperfeiçoar. Hoje você cai e levanta. Hoje você adora a Deus num dia, no outro dia você está todo envolvido no pecado. Mas Deus está te levando de altar a altar. E um dia Ele vai ter você por inteiro. E você vai ter Ele por inteiro. Aleluia. Setembro é o mês da fé. De altar em altar. Altar das promessas. Altar do caráter de Deus. Oh, aleluia. O altar da comunhão é a minha força. E o altar da entrega total. Se você entendeu essa mensagem, Deus falou com você, se coloca de pé. Viverás o melhor de Deus que está por vir. Aleluia. Vamos levantar um altar ao Senhor nessa noite.